Então agora vamos falar dos queridos sanguíneos. Pensando então na simbologia dos 4 elementos, nós sabemos que os sanguíneos são o ar. Eles são quentes e úmidos. O que essas características querem dizer? Eles expandem, então eles têm o calor que expande, que põe para fora, que reage imediatamente, e eles são úmidos. O que quer dizer isso, a umidade? A umidade traz para eles essa dificuldade de armazenar as impressões dentro da alma. Então, essas duas características de calor e umidade vão fazer do nosso querido sanguíneo, assim como a primavera, alegre, né? Vistosa, flores. Então, assim, o temperamento, ele também tem uma estação do ano que ele se identifica. E os sanguíneos são a primavera. Então, eles são pessoas de fácil trato, não é difícil conviver com o sanguíneo, porque, de fato, ele tenta fazer o ambiente ser um lugar adequado, legal, porque eles são alegres, eles são divertidos, eles são sociáveis, eles fazem amizade facilmente, conversam com todo mundo. Essa umidade dele faz com que eles tenham uma necessidade de contato com o outro. Ele fala, ele se expande para se relacionar com as outras pessoas. Diferente do colérico, que também tem o calor, mas o colérico geralmente ele tem uma expansão para a ação. Ele vai expandir já com um objetivo, ele quer agir em algum momento, ele quer intervir. Às vezes ele quer, inclusive, ele fala, ele expande para demarcar o território dele. Diferente do sanguíneo, o sanguíneo tem essa necessidade de se relacionar. Então ele fala, e ele fala muito. Isso às vezes pode ser um grande defeito. Por quê? Um sanguíneo mal educado, assim, no sentido de que pouco se conhece, pode falar demais, não respeitar a hora da outra pessoa falar, ter uma certa dificuldade, inclusive, de escutar, não ouve o que o outro fala, então fala pelos cotovelos, fala demais, aquela pessoa que às vezes chega a incomodar numa roda de amigos, porque ele não deixa ninguém mais falar. Emenda uma história na outra, uma coisa ele já se liga na outra, porque ele tem essa necessidade de comunicar. Eu falo muito que os sanguíneos às vezes falam para pensar, eles não pensam para falar. Eles muitas vezes, enquanto falam, eles vão tendo a noção do que eles querem dizer, do que eles estão pensando sobre aquele assunto. Então, assim, um interlocutor do sanguíneo, às vezes, por exemplo, um esposo, uma esposa, que às vezes ele está conversando, se ele tiver um temperamento seco, como um colérico ou um melancólico, quando ele começou a falar, ele fala, não, você já... Por que você está falando isso? Mas, na verdade, ele não está falando o que ele vai fazer. Ele está dividindo os pensamentos dele em palavras para depois ele definir o que ele vai fazer. Então, essa é a característica principal. Ele tem essa impulsividade, né? Então ele age imediatamente, ele corre para agir. Só que como as impressões duram pouco nele, ele pode ser um pouco volúvel e inconstante. Assim como ele decidiu hoje fazer isso e ele apaixonou por esse assunto, amanhã isso já pode ter passado. Essa impressão passou, ele já não tem mais vontade de fazer aquilo, tornando-o inconstante e pouco perseverante. Então, uma característica também do sanguíneo, muitas vezes, é começar e não terminar aquilo que ele se propõe a fazer. Até porque também, como ele é muito generoso, ele é muito empolgado, ele tem essa empolgação dentro dele, muitas vezes ele promete coisas sem ter a consciência se ele vai dar conta de fazer ou não. Ele não para pensar se ele consegue ou não levar esse projeto até o fim. Então ele pode também ser tido em algumas situações como uma pessoa que não cumpre a palavra, uma pessoa que mente, mas na verdade é que quando ele resolveu que ele daria conta de fazer aquilo, dentro do coração dele ele gostaria de fazer aquilo. Mas aí as coisas vão acontecendo e ele vê que ele não tinha, na verdade, a capacidade para fazer aquilo, ou até mesmo ele realmente muda de interesse no meio do caminho. Então, os sanguíneos devem tomar cuidado, sim, com essa inconstância, né? Além disso, por eles mudarem muito rápido de interesse, ele pode se tornar uma pessoa superficial, não indo a fundo em nenhum assunto. Então ele gosta de um livro, ele começa a ler, mas aí ele já olha outro que ele acha mais interessante, ele já deixa esse pela metade e vai para o outro. Isso faz com que ele não tenha profundidade em assunto nenhum. Como eles são
muito marcados pelo meio sensível. O mundo, eu falo, o ar tá ele tá misturado no mundo, né? O ar é do mundo, então assim, ele tá em contato íntimo com tudo. Então ele tem essa necessidade de expansão e de se misturar com as coisas do mundo sensível. Isso pode fazer com que, de fato, ele não consiga se aprofundar em nada e também seja tido como uma pessoa assim fútil, né? Fútil, superficial. Com essa característica, ele tem uma imaginação muito ativa. E isso pode fazer ele conseguir conversar sobre vários assuntos, ser uma pessoa super interessante, cativante. Só que, de fato, falta aquele conhecimento a mais, aquela profundidade a mais. E isso pode acontecer, inclusive, nos relacionamentos. Ele conhecendo muito pouco a pessoa que ele está junto, porque ele perde o interesse para aquele conhecimento mais a fundo na pessoa. Tá? Então, isso são coisas que a gente tem que tomar cuidado sendo sanguíneo. Outra coisa é que, como o mundo sensível ele é muito agradável, ele é muito impactado por tudo que está à sua volta, ele acaba dando muita atenção para o que é superficial, para o que não é tão importante. Então, às vezes, é uma pessoa extremamente vaidosa, que gosta da beleza, que cuida de tudo isso e deixa de cuidar das outras coisas que são mais importantes. Tá bom? Então a gente já falou dessas características. Outra coisa, o sanguíneo, por ele não ser uma pessoa que tem as impressões muito gravadas na alma dele, ele perdoa fácil, ele não guarda rancor, só que também isso torna-o distraído, desligado. Às vezes a pessoa que convive com o sanguíneo fala, puxa, eu falei isso pra ele, como ele não prestou atenção? E de fato, às vezes ele estava do lado, mas a cabeça dele estava em outro lugar e ele não lembra, né, o que foi dito, porque ele estava distraído com alguma outra coisa que estava chamando mais atenção e tudo mais. Esse apetite concupiscível, que é essa sensibilidade ao mundo sensível, também pode fazer com que o nosso sanguíneo seja assim, mais propenso à sensualidade, ao ciúme, né? Porque ele tem essa necessidade de cortejo, ele pode querer, às vezes, adular uma pessoa, nem falando na parte sexual, né? Mas no relacionamento, para receber de volta uma adulação, um elogio. Então, ele pode cair nessa fraqueza, né? Nessa má inclinação. Então, é algo que ele também tem que tomar muito cuidado, tá bom? O sanguíneo, ele então pode ser um bom líder, porque como ele é muito entusiasmado com tudo, ele faz com que as pessoas se empolguem à volta dele. O problema é a perseverança no terminar o assunto, o projeto e tudo mais. Então, assim, é sempre bom que quem esteja perto do sanguíneo seja aquele motivador para ele continuar. Com certeza, várias boas ideias virão dele. Então, ele pode ser um bom líder, sim, a partir do momento que ele entusiasma, ele faz a equipe dele vestir a camisa dele. Mas ele precisa, geralmente, ter essa consciência de que é necessário perseverar. Então, quando alguém dá as diretrizes para que ele seja uma pessoa mais ordenada, com certeza ele vai ter sucesso, tá bom? Então, assim, pensando no que é necessário para um sanguíneo se desenvolver, amadurecer, ele precisa ter uma rotina, ele precisa ter uma ordem, ele deve entender que as coisas têm o seu lado difícil e que o lado difícil é importante, porque senão ele vai só no que é mais fácil, tá? Porque ele tem dificuldade de permanecer na dificuldade. Então, é importante que o sanguíneo sempre comece e termine tudo que ele faça. Das mínimas coisas às maiores, às mais grandiosas, ele deve entender que ele precisa perseverar naquilo, tá bom? Outra característica do sanguíneo que é importante falar é que ele é uma pessoa que se compadece, como ele é envolvido nesse ambiente, né, em tudo que está à sua volta, ele, por exemplo, tem uma capacidade muito grande de se compadecer com a dor do outro. Então, ele pode ser uma pessoa extremamente generosa, que ouve o
outro, que quer ajudar. Então, assim, as pessoas que estão com ele também têm que entender que às vezes realmente ele vai ter necessidade de ligar para um amigo mais do que as outras pessoas, de conversar com os outros, entender o porquê que a pessoa está sofrendo. Isso é da natureza dele, tá bom? Então, quais são os conselhos para o sanguíneo ser a sua melhor versão? Amadurecer. Primeiro, refrear a língua. O sanguíneo precisa aprender a falar menos. Ouvir primeiro. Deixe outra pessoa falar primeiro antes de você começar a falar. Não emende uma história na outra. Eu sei que você tem muitas histórias divertidas, mas não é toda hora que todo mundo tem que saber todas elas. Conte menos, escute mais. Tenha paciência e ouça primeiro, analise primeiro antes de falar, antes de tomar uma atitude. Isso vai evitar que você às vezes se coloque em más situações por falar demais ou às vezes por brincar numa hora inadequada, apesar de que é sempre bom ter um sanguíneo para dar aquela temperada de carinho, de amor, de leveza, por exemplo, numa situação tensa, porque ele sempre tem uma forma assim, leve às vezes de falar uma coisa ruim, ele tem aquele otimismo nato que faz o ambiente ficar mais leve, mas ele deve tomar cuidado com brincadeiras inadequadas, com às vezes fazer chacota com outras pessoas, principalmente se o temperamento for seco, como colérico, melancólico, eles podem se sentir chateados contigo. Além disso, você tem que mortificar os seus sentidos. Como tudo no mundo impacta muito, o sanguíneo ele tem que saber que nem tudo que é gostoso é necessário e é preciso ser feito o tempo todo. Na verdade, é maléfico para sua alma você ceder aos desejos do seu corpo o tempo todo. Então, o sanguíneo tem que aprender a mortificar as suas vontades físicas. Então, acordar na hora que o despertador toca, levantar, não ceder à soneca do despertador, tomar banho gelado, não comer a quantidade que quer e nem tudo que quer, evitar no dia a dia ter aquela necessidade de comer doce, de comer só coisa gostosa, saber comer uma comida mais sem graça, né? Porque o sanguíneo não gosta disso. E isso é uma forma de se educar. Você educando as suas vontades do seu corpo, você vai ver que você vai ter mais força para ter mais momentos de silêncio, para refrear essa necessidade de todo tempo estar em todo lugar. Então, o sanguíneo tem que fazer mortificações. Além disso, momentos de silêncio. O sanguíneo, por estar sempre ligado no mundo externo, ele tem uma dificuldade de refletir sobre a sua vida, sobre a forma que está conduzindo, né, os caminhos da família, do trabalho. Então, para o sanguíneo é importantíssimo aprender a silenciar. Silenciar para se escutar e se conhecer. O sanguíneo tem essa necessidade e deve colocar isso em prática. Outra coisa é se propor a terminar tudo aquilo que se colocou a fazer. Primeiro, isso vai fazer com que você não prometa antes de refletir se você realmente dá conta de fazer aquilo que você está querendo se propor, e você vai crescer em perseverança e vai se tornar uma pessoa mais feliz, né, por conseguir terminar aquilo que você se prontificou a fazer, e vai ganhar credibilidade das pessoas que estão com você. E não vai ser aquela pessoa que parece que promete, mas não cumpre. Então, tudo que você se colocar a propor a fazer, vá até o fim. Escolha um tema para você se aprofundar, que seja um tema, mas estude isso muito, vá a fundo, pegue os detalhes, porque essa dificuldade de se apegar na parte difícil, no detalhe, naquilo que é mínimo, pode fazer você perder a chance de crescer em sabedoria, crescer no seu caráter, na sua personalidade, em se tornar uma pessoa mais madura. Quanto aos filhos, ensine-o desde pequeno a refrear essa necessidade de falar o tempo todo. Você deve ensiná-lo a que não é necessário, que não é possível que os apetites concupiscíveis, que as vontades da carne, né, que essas necessidades do sensório sejam
a todo tempo abastecidas, a todo tempo satisfeitas. Ensine-o desde pequenininho a fazer pequenas mortificações. Tira o suco da refeição da noite ou do almoço. Ensine que o doce só se come no fim de semana, que existe a rotina do horário de dormir. Para eles é extremamente importante. Mas não deixe-o acabar com aquela alegria. Isso faz parte da natureza do sanguíneo. O sanguíneo, ele espelha a alegria de Deus. E Deus fez o sanguíneo para trazer essa leveza, esse brilho, essa empolgação para o mundo. Então a gente não pode tirar isso deles. E temos que tomar cuidado, principalmente com as crianças, porque as crianças podem ser muito reprimidas nessa alegria, nessa distração desenfreada. O que nós temos que fazer é ser a vontade auxiliar e guiá-los para o melhor caminho, mas não tolher algo que veio na natureza deles e que vai fazer diferença em algum momento. Não foi à toa que Deus o fez assim. Quanto aos seus filhos, também cuide das amizades, porque eles podem ser extremamente influenciáveis pelo meio. Então, nessa fase de formação da personalidade e do caráter, é importante que ele tenha bons exemplos, esteja perto de boas pessoas. E tenha rotina, organize-se em ilhas de estabilidade, em situações que vão te trazer uma ordem para o dia a dia, que essa organização vai fazer diferença na sua vida, vai te ensinar a ter mais disciplina. Alimente a sua vida interior, tenha momentos de oração e de silêncio para que você cresça e se conheça mais. O sanguíneo, ele tem uma dificuldade em permanecer, então até quando ele está no mau caminho, se ele for bem estimulado, ele sai com mais facilidade. Por exemplo, o colérico e o melancólico, eles têm mais dificuldade de sair de um caminho do mal se eles já estão ali. O sanguíneo sai facilmente, mas da mesma forma ele tem uma dificuldade de permanecer no bem. Então ele tem que estar sempre estimulando tudo isso para que ele fique conectado com os objetivos que ele traçar para a vida dele. Isso é muito importante. Então é isso, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre o temperamento sanguíneo e qualquer dúvida estou à disposição para esclarecer.